No Enem 2023, se você tivesse acertado 40 questões de linguagens, você poderia ter uma TRI entre 664 e 730. Cara, tem quase 70 pontos de intervalo aí para o mesmo número de acertos. E o que eu quero nesse vídeo é te mostrar como ter a melhor estratégia de prova para o dia 1 para que a sua TRI e a sua pontuação dentro da prova seja a máxima possível. Porque pensa aí se você varia esses 70 pontos para baixo para linguagens e para humanas, você perde aí, cara, coisa de 100, 150 pontos no geral em relação ao seu candidato. Tudo bem que você não vai dividir pelos pesos, etc., mas é muita pontuação que você está perdendo contra um candidato que pode fazer o mesmo número de acertos que você e ter muito mais pontos. E essa, para mim, é uma das maiores magias da prova do Enem. É uma prova que privilegia o candidato estratégico, não o candidato nerdão que conhece toda a teoria. Eu mesmo passei no meu primeiro ano de cursinho para medicina por causa disso, cara. Eu não era um cara da teoria que sabia explicar tudo. Inclusive, eu era aluno que estava enchendo o saco dos monitores para que eles me explicassem a teoria. Mas eu tive muita estratégia de prova. Eu quero falar sobre isso aqui, explicar o que eu fiz e que os nossos mais de 100 aprovados no ano de 2023 fizeram, os nossos mais de 100 no ano de 2022, para que você faça no ano de 2024, 25, 26. Quando você for fazer a prova, você vai saber como andar bem dentro do dia 1. E para a gente começar, vamos lá. Qual é o primeiro passo para entender o que você tem que fazer lá dentro? Basicamente, é dominar a lógica da TRI. Ponto. Se você entende como é que a TRI lhe pontua, lhe bonifica dentro da prova, tá feito, cara. Tá feito. Os caras aqui estão comemorando porque devem ter entendido já como é que a TRI funciona e estão aí comemorando. Seguinte, de um modo bem prático e bem básico. A TRI te avalia como um salto com vara ou salto em altura lá das Olimpíadas. Você deve lembrar, né? Corre, corre, dá um pulo lá. O que a TRI quer saber de você é se você é um atleta que sabe saltar uma vara de 6 metros, uma vara de 4 metros, uma vara de 2 metros e basicamente entender se você não usou algum hack ali para pular uma altura que você realmente não conseguiria. Deixa eu traduzir um pouco melhor aqui. Se você pula uma vara de 6 metros de altura, uma vara de 4, você não pularia? É óbvio que você pularia. É óbvio que você pularia. Se você pulou os 6 metros, você pulou ali a barra de 4, automaticamente. A dos 2 metros, a de 1 metro, foi inerente. Qual é o lance dentro das questões da prova do Enem? As questões estão avaliadas dentro desse parâmetro também de altura aí. E toda vez que você acerta uma questão muito difícil, tipo uma barra de 8 metros de altura, e você erra uma questão muito fácil, é como se aquele salto anterior que você deu perdesse a pontuação. E é por isso que dentro da prova do Enem, isso vale para o dia 1 e para o dia 2, você não deve jamais, em hipótese alguma, querer ficar acertando questão difícil se você não garantiu que você coletou toda a pontuação das questões fáceis dentro da prova. Porque não vai valer a pena você gastar tempo e energia, conhecimento, acertando uma questão de nível muito alto. Se você pode acabar, olhe só que loucura, nem tendo tempo de ler algumas questões fáceis. E porque você não leu algumas questões fáceis, você não acertando as questões fáceis. Deu pra pegar aqui a lógica? Impressionante isso, cara. A prova do Enem, ela nos dá uma baita oportunidade de simplesmente fazer as questões mais fáceis da prova e ter muita pontuação já. E nem gastar energia pensando sempre que você olhar para uma questão e fazer, essa aqui é difícil. O desafio, claro, é aprender a achar as questões difíceis e eu vou falar também sobre isso aqui dentro desse vídeo. Beleza. Uma vez que você entendeu a lógica da TRI, você já começa também a interpretar que o raciocínio é: vou garantir dentro da prova a pontuação mais fácil possível de obter. Ok. Quando a gente fala do dia 1, que é o tema desse vídeo, o que é que a gente tem que refletir? É quais são as áreas do dia 1 e também, claro, quais são os pesos da faculdade que você quer. Vou dar um exemplo aqui muito bacana. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, cara, o FRJ, ela tem pontuações tanto para o Rio de Janeiro capital, o Fundão, quanto para Macaé, impressionantes. Se eu não me engano, a gente tem 4 pontos de peso para redação. É muita coisa, e eu acho que é 2 ou 3 pontos para linguagens. Não estou muito bem lembrado agora, e acho que na natureza são só 2 pontos. Então você vê que é uma prova que ela te obriga a ir muito bem em linguagens, porque tem mais peso do que humanas, e redação nem se fala. Outras praças, outras faculdades não fazem dessa forma. Por exemplo, aqui na UFRN, que é peso, acho que é 1 para linguagens e 1 para humanas, ou é 1,5 para cada, elas não têm diferença de peso entre si. E aí o que é que você vai avaliar? Cara, se linguagens e humanas não têm pesos muito altos, elas acabam sendo mais ou menos a mesma coisa. Porque dentro da TRI, se eu faço 45 nas duas,
O meu máximo vai ser mais ou menos a mesma coisa, que se eu não me engano foi uns 820 pontos no Enem 2023. Tipo, essa é a pontuação máxima que você pode tirar na prova de linguagens de humanas. Aí tu olha para a terceira prova que você tem lá no Enem. Que prova é essa? Cara, redação. Redação, você consegue fazer 1000 pontos dentro da prova. Então, obviamente, faz muito sentido me esforçar na redação. Porque para eu fazer uma boa redação, eu vou gastar mais ou menos ali 1h20, no máximo 1h30. Se for muito tempo, se eu não tenho um ritmo tão rápido na redação, vamos dizer que 1h45. Você vai gastar mais ou menos o mesmo tempo para terminar as 45 da prova de humanas e da prova de linguagens. Só que eu tenho 1000 pontos a extrair. Então, por isso, naturalmente, a redação se torna a prova que você vai mais dar atenção dentro do dia 1, ok? Beleza. Então, você já sabe, eu tenho uma prova de redação que me dá muito mais ponto, e humanas e linguagens me dão mais ou menos a mesma coisa, e eu sei que os pontos são mais facilmente coletados na prova de humanas e linguagens, nas questões mais fáceis. Então, o que é que eu fazia, e eu te recomendo a fazer, os aprovados aqui da M fizeram também, na prova do dia 1. A gente sempre começava pela redação. Começando pela redação, a gente olhava ali para o tema, olhava ali para os textos motivadores e já deixava a mente começar a pensar. Porque vê que massa, isso aqui também acaba atrapalhando muito o candidato. A prova de redação é uma prova que o cérebro vai quase que fazendo download, cara. Você não consegue olhar para o tema, ler o texto motivador e vrum, veio a ideia. Isso não existe. O nosso cérebro, para tudo na real, ele vai fazendo download devagarinho. Vai fazendo download e você vai absorvendo ali as ideias que você já tem guardadas, que estão lá no seu inconsciente, que você vai ali preparando para aplicar. Então, vê só, o que é que eu te recomendo aqui? Tu vai ler o tema, o texto motivador, vai dar uma rabiscada rápida no papel e vai deixar a cabeça pensar. Só que você não vai deixar a cabeça pensar parado aqui olhando para o teto, porque isso acaba gerando uma ansiedade, você fica, pô, o tempo está passando. O tempo está passando, as ideias não estão vindo. Sabe o que é que você faz? Você vai lá para a prova de linguagens, porque você lembra que a prova tem questões mais fáceis que dão pontos mais rápidos. Cara, pega lá na prova de linguagens as 5 questões de língua estrangeira, desce a lenha ali naquelas 5. Durante esse processo eu te garanto que você vai com toda a certeza do mundo, pensar em muita coisa boa já. Você vai pensar em muita coisa boa em relação à sua redação. Mata 5 questões de língua estrangeira, volta na redação. Voltou na redação, já vai começar a vir ali, ó. Quero botar isso aqui na intro. Opa, D1, desenvolvimento 1, dá para eu botar esse argumento. D2, dá para eu botar esse argumento. Eu vou depois também deixar um vídeo aqui no nosso canal para falar sobre direcionamento de D1 e D2, que isso aqui é muito importante para a sua vida ser mais rápida dentro da prova. Tem como você economizar muito tempo aí, tá? Mas isso é um tema para um outro vídeo. E aí, seguindo aqui. Jogou D1, jogou D2 lá, beleza. Isso no papel. Não falei para você escrever a redação não, tá? Faz tipo o seu esqueleto do texto. Ok. Joguei o esqueleto, beleza. Pode ser que você pense no esqueleto e já vem aquela coisa assim frenética de quero fazer meu texto inteiro aqui. Eu nunca fazia isso. Nunca. Por quê? Cara, eu sempre gostava de dar mais espaço para o meu cérebro pensar. E aí eu já ia lá para pegar um pouco mais de questão de linguagens. Eu sempre gostei da lógica de garantir a prova em etapas, tipo em blocos. Então fazia o meu primeiro bloco de linguagens, que eram 5 línguas estrangeiras, voltava, fazia esqueleto e fazia mais 10 questões de linguagens. Só que vê só, a prova do Enem, como já falei aqui, é uma prova que você tem que ler ela inteira. Você não tem que fazer inteira de uma vez. Então quando eu ia da questão 6 até a questão 15, se eu visse qualquer coisa difícil, eu não respondia. Eu só li e fazia difícil, faço depois. E aí o que é que você tem que ter em mente? Para se nortear se uma questão é fácil ou se uma questão é difícil. Isso aqui já vai ser um bom direcionamento, já vai te economizar um tempo gigante e vale a pena já te passar isso aqui agora. É basicamente ao olhar para a questão, perceber o quanto ela quer que você raciocine sobre algo de uma forma mais subjetiva ou quanto ela já deixou muito claro o que ela espera de você. Bora lá. Na prova de linguagens primeiro, depois eu falo sobre a prova de humanas. Na prova de linguagens, aquelas questões de literatura, aquelas questões que você tem que comparar 2 textos, tipo, botou um texto bem grande, botou outro texto e te deixou para pensar sobre qual a diferença entre o texto. Pô, tu vai ter que refletir. Quando você tem numa prova, por exemplo, de linguagens, um baita texto de... Cara, deixa eu pensar aqui... Lima Barreto. Pronto, vai Lima Barreto aí que é fácil. Cara, textos super elaborados, inclusive vem de Lima Barreto o verbo de limar um texto, né, de torná-lo um pouco mais rebuscado. Cara, assim, é um texto difícil de ler.
você não vai conseguir fazer aquilo ali fácil. Então essa questão obviamente é difícil. Agora, quando você tem uma charge, uma tirinha, coisa simples, que você bate o olho, cara, é 1000 vezes mais rápido. Assim, bateu o olho e foi. Então, sempre que o texto está muito grande ou tem uma linguagem muito rebuscada, muito diferente, para a prova de linguagens é uma questão difícil. O bicho pode fazer isso. Doutor, não tem erro. Já sabe que é para fazer no final. Então, beleza. Garanti meu primeiro bloco de linguagens. Eu já tinha botado ali algum esqueleto da redação. Aí eu voltava na redação. Deixa eu escrever aqui minha introdução. Escrevi minha introdução. Agora eu vou garantir um bloco de humanas. E eu ia nessa, cara. Garantindo os blocos ali. Eu ia garantindo os meus blocos. Super simples. Fazia o meu primeiro bloco de 15, como eu falei, de linguagens. Meu primeiro bloco fazia a introdução. Primeiro bloco de humanas, as 15 primeiras. Nessa mesma ótica. Vi questão difícil, pulo, não respondo. Para humanas, o que é uma questão difícil? Vamos lá. De um modo bem objetivo. Uma questão difícil humanas. Filosofia, sociologia. Você percebe que se conecta muito com a prova de linguagens? Porque o que é mais difícil em linguagens? Literatura. Porque é uma linguagem diferente, você tem que refletir mais, é mais subjetivo. O que é mais fácil em humanas? Cara, geografia, muito objetivo. Questão de história, que não tem um texto antigão para você ler, que é geralmente só uma reflexão de um problema gerado por alguma coisa histórica que aconteceu. Essas questões mais de atualidade, isso é muito mais fácil na prova de humanas. Então, sempre que você vê que é mais curto, é mais conectado com algo atual, cara, já mata logo, vai ser uma questão mais fácil. E aí, fiz as primeiras 15 de humanas só respondendo as fáceis, vou lá, garanto meu D1, e eu ficava nessa, trocando. Isso era muito bom, porque essas questões fáceis de humanas e linguagens, cara, você responde rápido pra caramba, entendeu? Então, quando dava mais ou menos ali 2 horas e meia de prova, sério, 2 horas e meia de prova mais ou menos, geralmente eu já tinha feito o esqueleto da minha redação inteira, era basicamente só passar a limpo agora, já tinha garantido quase a prova inteira, tipo 30 questões iniciais de humanas e de linguagens. No caso, eu tinha lido as 30 questões iniciais, tinha pulado alguma boa parte, tinha sim pulado, porque eu realmente só queria fazer as fáceis, tipo facílimas. Depois eu fazia as médias, depois eu fazia as difíceis. Por quê? Eu ia até a questão 45, pulando o que eu achasse médio ou difícil, marcando as fáceis. E eu quero dar uma dica aqui no final sobre gabarito, tá? Porque isso ajuda muito. Mas era basicamente assim que eu fazia a prova, nessas passadas, beleza? Então o primeiro direcionamento era esse. Faz a prova em 3 passadas. Show de bola. Segundo direcionamento. Cara, você sabe como é que você vai conduzir a prova. Agora sim, saber como é que você vai ler cada questão. Como é que você vai conduzir cada questão em si? A prova, já entendi como conduzir. Cada questão, como é que eu conduzo? Isso aqui é muito simples. A prova, a questão no caso, quer que você resolva um problema. Cara, você tem que primeiro entender muito rapidamente que problema deve ser resolvido. Ponto. Pedro, como é que eu faço isso? É lendo o enunciado? Não, meu amigo. O enunciado nunca lhe fala qual o problema a ser resolvido. Ele lhe fala o problema. No que ele fala o problema, se você... E isso acontece com a maioria dos candidatos. Se você não for muito experiente, você vai ficar perdido, porque tipo, tem 1 milhão de problemas que a questão pode pedir para você resolver a partir daquele enunciado. Então, até para filtrar a sua divagação, esse é um grande problema na prova do Enem, é divagar muito na prova. Você tem que chegar lá tipo, tendo tudo muito ensaiado já. Ensaiado assim, para ser rápido dentro da prova. O que é que você tem que fazer? Ler o comando, cara. Tipo, não dá bobeira com isso. Eu acho que a maioria aqui nesse vídeo também já sabia disso, já estava com essa clareza. Vai no comando da questão. Olhou o comando da questão. Beleza. Já sei qual é o problema que eu tenho que resolver. O comando vai deixar isso muito claro. Eu gostava, inclusive, ao ler o comando, de já descer para ler as alternativas. Porque no que eu li as alternativas era muito mais prático para mim. Eu já tinha tipo uma noção, beleza, essas são as opções de solução do problema que eu tenho. Já sei que problema eu quero resolver, já sei quais são as opções para resolver o problema. Vamos lá, que agora eu quero tipo assim, entender o contexto desse problema. Isso é o enunciado. Sabe o que é interessante? Cara, eu digo aqui com tranquilidade, 50% das questões, principalmente do dia 1 do Enem, não dependem tanto do dia 2 do Enem. As questões do dia 2 do Enem não dependem tanto do enunciado. O dia 1 já depende mais porque vai ser sempre aquela questão de ler o enunciado e pegar a reflexão, o que vai ser um texto mais longo, que vai ser uma notícia histórica mais rebuscada. Isso aí você vai ter que ler no dia 1. No dia 2, cara, o texto é tipo assim, uma informação sobre o que é diabetes. Tá, tanto faz, pô. O final tá perguntando para você como é que o ADH funciona no corpo humano. Acabou-se, entendeu? Você não tem que perder muito tempo com o enunciado porque ele não vai lhe dizer nada. Você tá dando um contexto sobre o que é diabetes. O ADH tem alguma coisa a ver com diabetes? De que forma? Pronto, responda aqui.
Acabou. Então, a prova fica muito mais rápida quando você vai direto no comando e lê os enunciados. Cara, papum. Vai em mim aqui que vai dar certo. E aqui vem um bônus, tipo assim, boom, vai transformar a sua prova. Se você sofre, isso aqui merece inclusive ser outro vídeo, cara. Eu tenho que fazer um outro vídeo só pra falar com calma sobre isso, mas eu vou dar aqui pra você, se já tá até aqui, chega que você vai receber um presente aqui agora. Se você sofre com se desconcentrar ao longo da prova, isso é muito normal, cara. Sabe aquela sensação de tipo assim, eu tô aqui fazendo a prova, li o anunciado, eita, eu li o anunciado, peraí, pá, de novo. Lê o anunciado, eita porra, de novo. Ou até algo muito que dói até mais na gente, assim, dá um tenso na cabeça bizarro. É quando você lê o anunciado, até preste atenção, chega no comando, aí você faz, vixe, e agora? Tipo assim, eu sei isso aqui, mas cadê? Cadê no meu cérebro? Tipo, cadê a informação? Cara, isso que acontece muito, muito dentro da prova. Quem sofrer com TDAH, isso acontece vezes 50. Eu, assim, vivi isso na minha pele a vida inteira. O que é que eu comecei a fazer? E, assim, transformou a minha prova. Cara, eu comecei a perceber que era algo muito intuitivo. Quando eu ficava nesse processo de desatento ao longo do enunciado, era muito intuitivo para mim começar a ler falando a questão. Então eu não somente olhava e fazia a interpretação com o meu cérebro. Eu falava, tipo, era automático. Peraí, bora de novo. E foi aí que eu percebi, rapaz, e se eu fizer a prova inteira já assim? Tipo, se eu já criar esse hábito de não perder ritmo na prova, já lendo ela, oralizando. E foi aí que eu percebi, cara, que fazia muito sentido. Porque no que eu ativava os dois dos três sentidos do meu corpo, né, que era o visual e a fala, né, a oralização, eu ficava muito mais atento àquela informação. Aquele código era muito mais bem absorvido por mim. Então eu percebi, cara, eu vou começar a fazer a prova inteira assim. Cara, diminuiu assim brutalmente a quantidade de momentos que eu me desconcentrava. Você pode até falar, Pedro, mas isso vai me cansar muito. Não vai se você fizer com consistência. Garanto que o seu cérebro aguenta muito mais do que isso. Então começa a testar, que você vai pegar o ritmo quando você vai passar a prova inteira naquele processo, né? Falando enquanto bate o olho. Você vai ter que treinar, é óbvio, para não ficar fazendo zoada, né? Mas isso aí você pega a mão rapidinho. Beleza. Fez isso, ó, entendi agora. Vamos lá, recapitulando. Como administrar a leitura da prova como um todo, como administrar a leitura de cada questão como um todo. Agora vamos para assim, o direcionamento final, que pouquíssima gente fala e que transforma completamente o seu processo dentro da prova. Isso aqui é o ápice da estratégia para o dia 1. E para o dia 2 também vai valer muito isso aqui. Você vai marcar o gabarito durante a prova, após cada questão que você faz. Pedro, como assim? Mas se eu quiser mudar a minha questão, se eu achar que eu posso ter errado, se eu voltar... Cara, quantas vezes você se arrependeu de ter mudado uma alternativa? Acho que 1 milhão. Certeza que você vai parar e lembrar de 1 milhão de momentos que isso aconteceu. Qual o X da questão dentro do Enem? Além de normalmente a gente se arrepender quando muda a alternativa, eu acho muito difícil que você tenha tempo dentro do Enem de voltar para mudar a alternativa. Porque é muita questão. Então o que é que você vai começar a fazer agora? Você vai pensar no seguinte contexto. Lá na prova do Enem, quando eu estou fazendo aquelas 90 questões que eu termino, é muito cansativo eu ficar com o gabarito aqui e a prova aqui e ficar cara crachá. Tipo, folheio a prova, marco uma, olho, marco outra, olho, marco outra, olho, folheio a prova. Isso dá uma cansada, porque você está olhando para muita informação, seu cérebro cansa muito com isso no final. Lembra que eu falei que a gente vai fazer a prova em 3 passadas? Pois bem, olha só, se a gente vai fazer a prova em 3 passadas, o que é que você vai fazer agora? Você vai pensar, pô, estou fazendo aqui as questões. Passada fácil, passada média e a passada das difíceis. A última etapa da prova, ou seja, a etapa que eu estou mais cansado, são as questões mais difíceis. Pô, isso não vai dar tão certo, eu vou estar morto e cansado. Aí olha qual é a sacada, cara, isso aí vai ser bom demais para você. Ao longo das passadas, você vai ficar só dando pinceladas, só dando pontinhas no seu gabarito. Porque isso aí o gabarito não reconhece, ele tem que estar todo pintado para fazer a leitura, né, e ele entender mesmo a questão. Só que esse pontinho o seu olho vê. Aí quando você tiver terminado a primeira passada das questões fáceis, a segunda passada das questões médias, que você vai olhar para o seu gabarito, cara, ele vai estar quase todo preenchido. Isso aí é sensacional. Ele vai estar quase todo preenchido. Beleza.
estando ele quase todo preenchido, você vai bater, já vai dar uma tranquilidade. Esse é outro ponto. É muito normal a gente ficar tenso na hora da prova, calculando mal o tempo. Um sentimento meio de que, putz, está muito perto, eu estou atrasado, eu não estou conseguindo, nossa, olha a hora. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, quando você faz nesse formato, você não tem essa sensação. Porque o gabarito está quase todo preenchido. Então, você bateu e faz, já fiz questão pra caramba. E aí, fez a passada das fáceis, a passada das médias, vai responder agora as questões difíceis, só que antes, tu vai relaxar preenchendo umas 70, talvez 75, talvez 80 bolinhas que você pontuou a cada questão. Isso é muito bom. Porque, literalmente, você só vai pincelar. Bicho, eu vou pintar. Sabe, na escola, eu vou pintar quando seu pai bota lá pra você ficar pintando coisa pra te distrair. Você vai se distrair agora, pintando as bolinhas. Claro que aqui, assim, o aluno que tem a estratégia da estratégia da estratégia, ele leva 2 canetas. Ele tem uma caneta só pro gabarito e uma caneta, né, para fazer a prova. A caneta do gabarito pega uma 1.6, ponta mais grossa, manda bala lá, pincela toda as questões do gabarito. E nesse momento, algo que é super importante você fazer, cara. Assim, para e faz leve. Faz agradecendo a prova, porque finalmente você está concluindo o seu ano de estudos. E o que foi feito, foi feito. Não é hora de reclamar de nada, não é hora de ficar pensando o que poderia ter sido feito. Amigo, agradeça. E olhe para cada bolinha daquela com sentimento de obrigado. Se Deus quiser, você está certa. Eu só tenho que agradecer por antecipação. Sabe, você já faz aquela troca ali com ela de, pô, obrigado, viu? Vai dar bom, vou acertar você. Cara, já relaxa ali com ela. De verdade, isso muda muito na hora da prova o seu sentimento. Porque aí você entra nas suas últimas questões, as questões difíceis da prova, relaxado, cara. Tipo, já fiz a maior parte da prova, já marquei meu gabarito, tô super grato por esse momento, tô leve, e agora você desce a lenha ali para suas últimas 10 questões. Nesse momento, você vai fazer as questões finais já marcando, cara. Faz uma questão, terminei. Já marco, dou uma descansada aqui, mesmo que rápido, eu vou para a próxima. Terminou a prova nesse formato. Algo que aí eu acabei não falando com calma, mas é que a redação eu gosto muito de englobar junto à prova a marcação do gabarito. Então o que é que eu gostava muito de fazer? Era passava limpo da redação inteira, passava as bolinhas e aí tipo tava faltando meia hora para terminar a prova. Porque tipo tinha meia hora final ali para dar o meu máximo gás nas questões que eu não tinha respondido ainda, já sabendo que minha redação estava pronta. Meu gabarito já tinha sido passado quase por inteiro e agora era só pegar os meus pontos finais da TRI, ou seja, pular as barras mais altas, uma vez que eu garanti todas as barras mais baixas antes. Então, doutoras e doutores, é isso. Vai nesse caminho que você vai ter muito mais nota dentro da prova, porque você teve muito mais tranquilidade ao longo da prova. Isso aqui vai valer muito pro dia 2, mas eu vou fazer um vídeo específico pro dia 2, porque tem alguns cuidados a mais aí que eu acho que vale muito a pena você ter lá também. Fechou? Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.